uma semana bem agitada nos meios de comunicação, por conta da visita em nosso país do Papa. E essa visita realmente mexeu com todo o Brasil, mexeu com todas as questões pela presença dele. E ele tem trazido mensagens importantes para os brasileiros, né? Aqueles que tiveram a oportunidade de ver algumas das mensagens, têm sido mensagens importantes. Não é porque nós temos o entendimento das Escrituras de forma um pouco diferente, que nós não vamos entender e compreender as mensagens que são trazidas. Mas, essa noite, nós queremos compartilhar um texto da Palavra de Deus, que tem sido uma controvérsia entre a igreja evangélica com a igreja católica. Não que vamos pregar sobre isso, mas o texto tem nos dado algumas controvérsias sobre o entendimento, a interpretação desse texto. Portanto, eu convido vocês a abrirem as nossas Bíblias em Mateus capítulo 16. A partir do versículo 13 até o 20. Enquanto vocês procuram, eu quero saudar aos nossos amigos que nos veem pela internet, dizer que são todos também bem-vindos nesse momento da Palavra do Senhor, que é a palavra que vai ser lida e vai ser pregada, e será com certeza alento, inspiração e alimento para nossas vidas, seja para vocês também que estão nos vendo aí pela internet. Então, Mateus capítulo 16, a partir do versículo 13, assim diz a palavra do Senhor: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissesse ser ele o Cristo ainda. Abaixe sua cabeça, ore ao Senhor, peça ao Senhor agora, através do Espírito Santo, que fale ao teu coração. É muito importante que nós possamos receber a palavra do Senhor como alimento sólido, consistente, único, inigualável, intransferível, imperdível nas nossas vidas. Ore agora a Deus e peça que Ele possa estar falando ao seu coração. Amado Pai, Deus soberano, grandioso, maravilhoso, poderosíssimo, santíssimo, Senhor Jesus, nosso amado Senhor e Salvador, nós estamos nesse momento, ó Deus, diante da Sua palavra que foi lida, e queremos, ó Pai, em nome de Jesus mesmo, em Teu santo nome, que o Teu Espírito possa adentrar a nossa alma, de tal maneira que sejamos todos aqui conduzidos a entender, compreender e receber essa palavra em nossas vidas. Que nós possamos, ó Pai, viver essa palavra essa que tem como objetivo transformar cada um de nós, elevar-nos, ó Deus, até a Tua presença e transportar-nos, ó Deus, para o Teu reino, de maneira a sermos produtivos no Teu reino. Abençoa-nos a todos, não permita que nenhum pensamento possa nos roubar esse momento, não permita que nenhuma flecha das trevas possa vir nos distrair. Tanto que nós pedimos agora, Pai, em Teu santo nome, que o Senhor expulse desse recinto todo e qualquer espírito que possa querer causar transtorno, dano, desentendimento, distração,
das nossas vidas, em nome de Jesus. Que o Senhor possa ter plena liberdade, Espírito Santo de Deus, de operar em nós, tanto o teu querer, quanto o teu realizar. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos, como eu estava dizendo, realmente foi uma semana bastante interessante, uma semana que envolveu praticamente todos os meios de comunicação com a vinda do Papa. E esse texto é um dos alicerces em que a Igreja Católica sustenta a autoridade papal. Porque entendem eles que quando Jesus estava dizendo isso, dizendo que sobre ti, Simão Barjonas, que é Pedro, será edificada a minha igreja, ele estava se referindo a Pedro. Mas nós temos estudos que nos dão conta de que quando Jesus se referia a isso, ele estava se auto-referindo. Então a igreja é sustentada em Cristo, somente em Cristo. E tanto é verdade que ele vem colocando algumas questões importantes aqui. Acompanhe comigo quando ele, no versículo 18, ele está dizendo: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. A minha igreja. E continua: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Igreja do Senhor Jesus Cristo. O que é isso? O que é esta instituição? O que é esta forma de vida que Deus em Jesus instituiu aqui na terra? Interessante notar que Jesus coloca dois pontos já nessa conversa, nesse diálogo que ele está tendo com os discípulos, algo interessantíssimo para a igreja. Ele diz, primeiramente, que é a minha igreja. A minha igreja. Esta igreja tem dono. Esta igreja tem um Senhor. Esta igreja tem um comandante. Esta igreja tem alguém que cuida dela. Esta igreja é do Senhor Jesus Cristo. De mais ninguém. É a igreja do Senhor. Ele diz, é a minha igreja. E ele coloca uma segunda questão. Ele diz, esta igreja, além de ser minha, ela vai prevalecer contra todos os ataques do inferno. Isso nos leva à compreensão de que a igreja, ela é sistematicamente atacada. A igreja, ela é constantemente abordoada pelas trevas. O nosso inimigo das nossas almas, se há uma área, um local que ele está sempre presente, é na igreja. Porque estar no meio dos seus, que vantagem ele tem? Já é dele. Mas agir, operar no meio da igreja é o grande objetivo dele, de desvirtuar, destoar, distorcer, complicar e, se possível, parar os feitos da igreja do Senhor Jesus Cristo. Jesus, quando coloca, ele está dizendo, minha igreja. Hoje eu quero conversar com vocês sobre esta maravilhosa organização chamada igreja. Mas para isso é importante que nós tenhamos uma prévia antecipada do que foi a igreja. Nesse diálogo com Jesus com os discípulos, eles estavam dizendo, estavam conversando com 12 pessoas, e ele, referindo-se a essas pessoas, já se referiu como igreja. Então a primeira coisa que nós vamos compreender é que Jesus, quando fala de igreja, ele não está falando de alguma edificação, mas de uma organização. Mas obviamente uma organização de pessoas, não uma organização secular, uma organização predial, uma organização social, mas uma organização de pessoas. E ali naquele momento já tinha uma organização formada, eram 12 pessoas, havia ali portanto uma organização, tanto é que tinha até um tesoureiro no seu meio, era um grupo organizado, havia um líder, havia aquele que coordenava as finanças desse grupo,
E havia toda uma parceria entre eles, um envolvimento entre eles, para conseguirem seguir o Mestre. Então, esta organização que Jesus forma, naquele momento com os discípulos, não foi algo inusitado, não foi algo inovador pleno e completamente. Porque Deus já havia feito uma organização já um pouco diferente antes de Jesus, através do povo de Israel. A formação do povo de Israel, começando lá em Abraão, depois em Isaac, em Jacó, formou ali não somente uma nação, mas essencialmente um povo ao qual Deus tinha um relacionamento e esperava uma contrapartida deste povo. E quando Deus troca o nome de Jacó por Israel, e a partir dali a nação passou a ser conhecida por Israel, essa palavra Israel tem a ver com algum acordo previamente estipulado entre Deus e o seu povo. E o acordo era: eu sou o abençoador e vocês um povo que me serve. Israel era algo como que haver uma grande forma de comunhão entre o divino com o homem, com o ser humano. E dentro de toda uma sociedade terrena que havia, onde os seres humanos, na sua maioria esmagadora, não reconheciam Deus como Deus, tinham lá os seus deuses, as suas imagens, as suas crenças, que eram diversificadas, mas que não tinham o entendimento do Deus Altíssimo, do Deus Criador, do Deus Protetor, do Deus Amparador, do Deus Único. Então vem Deus, através de Abraão, forma uma nação, essa nação é Israel, com alguns propósitos. Primeiro, ter um povo que o adore, um povo que fosse monoteísta, ou seja, que cresce no único Deus, não em todos os deuses, mas no único Deus, Criador, Senhor. E o propósito seguinte era que esse povo tivesse para com Deus também um relacionamento de obediência, não somente de adoradores, mas de obediência. Tivesse uma estrutura de vida segundo a vontade de Deus, não segundo a vontade da humanidade, mas segundo a vontade de Deus. O propósito de Deus ter criado esse povo era que tivesse ele um relacionamento com esse povo, e esse povo com ele. Para isso ele institui a sua palavra no meio desse povo, as leis, de maneira que esse povo tivesse que ter uma conduta ética, uma conduta moral e uma conduta religiosa, diferente de todos os povos que estavam ao seu redor. E que esse povo fosse, para os demais povos, testemunho vivo do Deus Altíssimo. Tanto que muitas e muitas vezes Deus interviu na história desse povo com poderes miraculosos, com ações miraculosas, para demonstrar não somente ao povo que ele era Deus, mas também para todos os povos que estavam ao redor, de que havia um único Deus nos céus e na terra. Deus abençoou, mas tinha um pedido de contrapartida, que era a obediência e a fé. Crer em Deus e obedecer a Deus. E enquanto esse povo obedecia e exteriorizava a sua fé com Deus, esse povo era abençoado. E o Velho Testamento tem muito disso, causa e efeito, aonde o povo se estabelecia como um povo obediente, portanto abençoado. E quando esse povo desobedecia, era corrigido, e às vezes severamente, como no caso da Babilônia, que levou todo Israel escravo, por conta exatamente do afastamento do povo da palavra de Deus e da vontade de Deus. Houveram outros momentos que Deus teve que intervir de maneira corretiva do povo, por conta do desvio desse povo, da presença de Deus, da vontade de Deus e da obediência de Deus. Esse Deus é o mesmo naquele tempo, mas há uma diferença a partir de então. Quando Jesus diz: eu vim para gerar vida e vida abundante, formando a igreja, ele não estava destituindo Israel da sua condição. Tanto que ele diz: eu não vim para mudar, mas eu vim para viver. Em nenhum momento Jesus disse que Israel estava sendo
desprovido do povo de Deus. Muito pelo contrário, ele sempre reafirmava que Israel era o povo de Deus, apesar das muitas alternâncias desse povo de obedecer, viver e andar com Deus. Jesus não veio retirar Israel de ser povo de Deus, ainda que há muitos de nós no nosso meio, muito do povo cristão quer dizer que Jesus foi morto pelos judeus e portanto os judeus foram separados de forma definitiva do povo de Deus. Não é verdade. Israel continua sendo o povo de Deus. Aliás, povo que deve ser amado por nós todos. Se é uma coisa que a Bíblia nos ensina, é que nós devemos interceder pelo povo de Israel, pelos judeus. Nós não temos que ter preconceitos contra, muito pelo contrário, nós temos que orar por eles, porque a Bíblia diz que aqueles que oram pelo povo de Israel será abençoado, e todo aquele que maldiz o povo de Israel será amaldiçoado. Portanto, nós outros, se somos, nós viemos dos judeus, não como carne, mas espiritualmente. Então nós podemos e devemos orar pelo povo de Deus, que é o Israel. E a igreja? Bom, a igreja é a igreja de Jesus Cristo, a igreja de Deus, que ele, enquanto aqui na terra, funda, estabelece, organiza, e começa ali com os discípulos. Mas é importante nós entendermos um pouco o que essa palavra igreja tem de entendimento e significado na palavra de Deus. Ela consta no Novo Testamento em torno de 115 vezes. Tamanha a importância no Novo Testamento da igreja. Jesus, quando explica e fala a igreja, ele toma um termo já existente na época, eclesias, eclésia, tanto no grego quanto no latim, que significa o quê? Significa uma assembleia, uma reunião de gente. Naquele tempo, mesmo antes de Jesus instituir a igreja, a palavra eclesia, que é a igreja, no nosso idioma, significava junção de pessoas, reunião de pessoas. Então ele diz: esta reunião é minha. Quando ele diz é a minha igreja, esta reunião que estava ali com os discípulos, e todos quantos vierem após, é a minha igreja, é o meu povo. Então Jesus, instituindo isso, dá a entender uma mensagem implícita na palavra igreja, porque uma outra tradução de igreja é sair para fora. Sair para fora. Quando Jesus chama a igreja de eclesia, ele está dizendo: é minha, que vai ter que sair para fora. É minha, mas vai ter que sair para fora. Por quê? Porque exatamente a visão dos judeus era uma visão não de sair, mas de se fechar, a ponto de os judeus considerarem todas as pessoas que não eram judios, não eram do povo de Israel, pessoas absolutamente ímpias, pessoas que estavam completamente fora do alcance da misericórdia de Deus. Só poderiam receber a misericórdia de Deus se transformassem em judeus. Então Jesus vem e diz: esta é a minha igreja, que é esta reunião de pessoas que aqui está, e este grupo vai ter que sair para fora, ou seja, aumentar, crescer, difundir-se. Então, queridos, quando Jesus coloca nesse texto que nós acabamos de ler, ele tem implícita uma grande missão para a sua igreja. E a pergunta que vem então é essa: para que Jesus criou a igreja? Para que Jesus criou a igreja? Quando nós fazemos essa pergunta, para que existe a igreja? Quando nós vamos em busca dessa resposta, nós vamos ter algumas compreensões extremamente necessárias, não somente para a organização chamada igreja, mas essencialmente para aqueles que compõem essa organização, que somos nós, você e eu. Nós estamos aqui na igreja tão somente, exclusivamente pela misericórdia de Deus. E quando nós estamos aqui, nós pertencemos ao dono dela, e o dono dela chama-se Jesus Cristo. Nós somos pertença de Jesus, nós pertencemos a esse Senhor. E quando nós dizemos que Jesus é Senhor, nós estamos dizendo: Ele é o dono da igreja, Ele é o dono da nossa vida.
E se como dono, como Senhor, nós não temos um entendimento muito claro do que significa, é importante nós recuarmos também no tempo. Porque quando se fala de dono do Senhor, para nós, no nosso tempo, no nosso presente, não faz muito sentido. Porque ninguém aqui tem dono, no sentido humano. Ninguém tem dono. Mas no tempo de Jesus, isso fazia todo sentido. Porque havia senhores e escravos. E os escravos eram literalmente propriedade de alguém. Aquelas pessoas que estavam na escala da sociedade como escravos, não tinham poder sobre si mesmo. Havia alguém, uma outra pessoa, que tinha plenos poderes, plenos direitos sobre aquela pessoa, plenos. O dono dizia vai, a pessoa tinha que ir, vem, a pessoa tinha que vir, faz, tinha que fazer. Então a questão de ser proprietário, ser dono, ser senhor, para nós, nossa época, parece uma palavrinha um pouco fora de contexto. Mas a palavra tem todo o significado quando nós voltamos um pouco no tempo e entendemos essa relação de dono e escravo. Quando Jesus está dizendo que Ele é o Senhor, Ele está dizendo, Ele é o dono dele. Ele está dizendo aqui no texto, é a minha igreja, minha igreja. E a igreja era aquele ajuntamento de pessoas, ou seja, aquelas pessoas. Se nós estamos na igreja, é porque nós pertencemos a Jesus. Jesus é o seu Senhor. Jesus é o seu dono. Jesus, quando comprou a tua vida na cruz do Calvário, quando você entregou a sua vida para Jesus, você estava literalmente entregando a sua vida na mão de Jesus, como proprietário. Quando nós nos esquecemos disso, nós temos a tendência de imaginar Jesus só como Salvador. Só como Salvador. Jesus nos salvou, nos deu o privilégio maravilhoso de pertencer à sua igreja, e a partir de agora há um Senhor e há alguém que tem que ser atendido. Só que a gente inverte. Nós somos senhores e Ele é o que tem que nos atender. Nós somos senhores e Ele tem que nos atender. Há uma relação, portanto, na vida cristã, de acreditar que Jesus tem que atender a todos os nossos pedidos e a todas as nossas situações. Nós precisamos estar atentos para que esta situação das trevas não venha a nos tirar o devido e importante entendimento de quem é Senhor. Porque a partir daí nós vamos começar a compreender algumas coisas importantes na nossa vida cotidiana. Somos da igreja de Jesus Cristo. Somos pertencentes à igreja de Jesus. E portanto Ele é nosso Senhor. E como Senhor, Ele age conosco de várias formas. Ainda que seja dono, a prerrogativa maior dele é de amor. Não é de uma imposição aonde teremos que agir e fazer fora da palavra dele. A palavra dele já nos orienta o que devemos ser e fazer. E Jesus é amor. Ele não tem amor, Ele é amor. Então Ele é um dono que relaciona-se conosco, com a nossa vida, com a vida da igreja, em absoluta condição de amor. Mas, assim como era lá no Velho Testamento, Deus abençoava, tinha um pacto com o povo, havia uma relação de acordo com o povo, onde Deus abençoava o povo, e o povo tinha algumas prerrogativas de vida e de atitude. Assim é com a igreja. Jesus nos salvou, Jesus nos deu a graça da vida eterna. Todos nós que temos Jesus como Senhor e Salvador, nós temos a vida eterna. Mas além da vida eterna, lá na frente, a vida eterna, a vida com Deus, o reino de Deus se estabelece agora, já. Nós deixamos de ter uma vida conforme o mundo, mas conforme esse Senhor. E essa vida conforme esse Senhor nos dá algumas coisas fundamentais que o mundo não tem. Primeiro, a paz de Cristo. A paz de Cristo que excede todo o entendimento, inunda a vida daqueles que pertencem à igreja de Jesus Cristo. Outra grande questão que Deus nos dá é saber que em Cristo somos mais do que vencedores. Além de sermos, nós temos a paz dele que excede o entendimento,
vai além da capacidade de nós compreendermos paz. Ele nos dá o quê? Vitória. Porque em Cristo somos mais do que vitoriosos. Vitória sobre as trevas, vitória sobre todo o ataque de Satanás, vitória sobre toda a influência de Satanás. Jesus quer que nós possamos viver de vitória em vitória, de vitória em vitória. Então, além de você ter a paz de Cristo, você tem a vitória de Cristo com você. Ele diz: não se turbe o vosso coração, eu venci o mundo e vós vencereis também. Então nós, como cristãos, como pertencendo à igreja dele, nós temos algumas questões fundamentais diferenciadas que o mundo não tem: paz, vitória, e há algo mais que Deus nos dá. Ele diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos sempre no Senhor. Aqueles que estão dentro da igreja, que pertencem a Jesus, têm essa disponibilidade de alegria constantemente. Não significa que você vai ficar vivendo sorrindo o tempo todo, mas é que apesar das circunstâncias, apesar de todas as questões que o mundo nos impõe, Deus nos dá a alegria dele. E essa alegria o crente pode ter, mas o crente que vive no entendimento da igreja dele. E a igreja dele o que é? Somos nós aqui. Não é a igreja presbiteriana do Brasil que é a igreja de Cristo, aí que nós o sejamos. Mas o que a igreja é a reunião dos santos, a junção dos santos. Quem são os santos? Aqueles que foram separados por ele. Veja comigo lá em João capítulo 15, versículo 16. Nós vamos entender bem o que isso significa. João capítulo 15, versículo 16. Vamos começar a compreender então por que Cristo criou a igreja. Não foi só para gerar essas benesses que nós acabamos de citar, essas coisas maravilhosas que pertencem ao povo de Deus. Mas lá em João 15, 16 diz assim: não fostes vós que me escolhestes. Então começa por aí. Não é você que escolhe pertencer à igreja, não é uma prerrogativa tua, isso é uma graça de Deus. Foi Ele que, na sua infinita bondade, no seu infinito amor, te escolheu para você pertencer à igreja. Ele está dizendo: não foste vós que me escolheste, pelo contrário, eu vos escolhi. E escolheu para quê? Para que Ele escolheu fundar a igreja? Na sequência ele diz: eu vos escolhi e vos designei. O que a palavra designar significa? Significa que junto com a escolha vem a missão. Junto com a escolha vem uma ação para você viver. Não é simplesmente pertencer à igreja, sentar nessa cadeira, ouvir a palavra todo domingo, voltar para casa e ver a tua vida como se nada tivesse acontecido, como se tudo fosse igual na sua vida dia após dia. Pertencer à igreja é entender que ao pertencer à igreja está diretamente ligado com uma missão, uma responsabilidade. Todo aquele que pertence à igreja de Cristo, que é de Cristo, automaticamente ele tem uma responsabilidade com uma missão. Por isso que ele está dizendo aqui, ó: eu vos escolhi e vos designei, que é uma missão, para que vocês vão, ou seja, vão é ir, sair para fora, vão. A igreja não pode ser uma organização introspecta, voltada para si mesma. Isso que fazia era o Israel. O israelita fazia isso. Ele tinha uma religião, o entendimento de Deus, que religião é ligar-se com Deus, aonde ele era um povo seleto, um povo escolhido, conforme esse texto, um povo escolhido, um povo para viver e se beneficiar desse Deus maravilhoso, e o resto é resto. O resto é resto. O resto vai para os quintos infernos, como diz o provérbio. Vai lá para o inferno. A visão do israelita era: o povo todo que não é israelita vai para o inferno, e o lugar deles é o inferno. Eles diziam: eu não entro nem na casa deles para não me contaminar. E era verdade. O judeu não podia entrar na casa de um romano, de um grego, porque ele sentia que ele estava contaminando-se por entrar na casa de um ímpio. Mas Jesus vem e diz assim: a minha igreja, ela existe porque eu escolhi.
Você pertence à igreja? Porque eu escolhi. Não foi você que escolheu. Não venha se ufanar, não venha se achar, porque se você está onde está, é porque eu te escolhi. Agora, eu te escolhi para que você vá. Para que você vá. Não fique, vá. Todo aquele que pertence a Jesus tem essa missão de ir. Nenhum de nós pode se colocar na condição de ser espectador, só ficar vendo o que está acontecendo. Quando você foi chamado por Cristo para ser um filho de Deus, um servo de Deus, uma serva de Cristo, você foi chamado, você foi chamada para ir. E ir fazer o quê? Presta atenção aí. Para que vás e deis fruto. Deis fruto. Ou seja, a igreja de Jesus Cristo é uma igreja chamada, é uma igreja equipada para ir e dar fruto. E que fruto é esse? De novo, igreja não tem a ver com placa, com instituição em si mesma, ainda que nós somos uma instituição, enquanto igreja, mas igreja somos nós, cada um, você, eu, somos nós somos igreja. Jesus não fala para instituições, ele fala para pessoas que estão nas instituições. Jesus conversa com você e comigo. A palavra de Deus não vem para orientar como nós vamos ser organizados com quanto organização, mas a palavra vem para que nós sejamos orientados como nós devemos viver, como nós devemos nos relacionar, como nós devemos extravasar a palavra de Deus uns para com os outros. Igreja é ir e dar fruto. A igreja precisa proclamar que Jesus Cristo é Senhor e só Ele salva. Proclamar. Mas para proclamar que Jesus é Senhor e Salvador, antes de proclamar, você tem que ser fiel a isso. Jesus tem que ser o seu Senhor. E se Ele for o seu Senhor, você não tem outra coisa a não fazer o que Ele manda, que é ir. Portanto, qualquer possibilidade de um crente não ir, ou ele está em desobediência, ou ele não é de Cristo. Pode ser religioso, da igreja A, da igreja B, da igreja C, qualquer igreja. Pode ser filiado a qualquer igreja. O fato de ser um filiado a uma igreja, a pertencer a uma igreja institucional, seja ela qual for, não significa que seja de Cristo. Mas todo aquele que é de Cristo está numa instituição, está na igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo. Ele é o cabeça e nós somos parte integrante desse corpo. Pertencer a uma igreja significa aceitar por fé que Jesus é Senhor e Salvador, crer que Jesus é Deus, crer que Jesus é o seu Senhor. E se você crê e vive que Ele é seu Senhor, é óbvio que tem que obedecer, porque não é dado a condição daquele que é escravo não obedecer. E Paulo disse: não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. E quando ele diz isso, ele está dizendo: eu sou absolutamente obediente ao meu Senhor. Ele era mesmo. Ele era aquele que compreendeu essa palavra e vivia essa palavra. Ele pregava essa palavra, mas mais do que palavras, ele a vivia intensamente, com todas as consequências que ela pode ter trazido para ele. Ele viveu intensamente. Ser membro de uma igreja significa dizer: Jesus é o meu Senhor, Jesus é o meu Salvador. Mas para ser meu Senhor, eu tenho que viver em obediência. E ele está dizendo aqui nesse texto: eu vos escolhi, vos designei para que vocês vão e deem fruto. Se você não der fruto, bom, aí você está vivendo
muito parecido com o que o judeu viveu no Velho Testamento. E aí, vamos olhar para a história. Como é que Deus interagia com o seu povo? Ele diz assim: vocês não são bastardos para que não tenham pai que os corrija. E Deus corrige os seus porque os ama. Não porque ele seja cruel, não porque ele seja violento, não porque ele seja um pai que quer ver os seus filhos padecer. Qual de nós como pai, qual de nós como mãe, corrige o filho porque quer trazer simplesmente dor para o filho? Quem? Quem corrige o filho? E às vezes precisamos corrigir com alguma veemência, porque o filho é continuamente desobediente, e às vezes nós temos que ser mais contundentes na correção, porque o filho continua sendo desrespeitoso, às vezes intolerante, desobediente, e aí você tem que chegar e tem que ser mais contundente. Mas você vai ser mais contundente, mais enérgico, mais firme, porque você não o ama? Porque você quer a destruição dele? Ou você quer corrigi-lo, trazê-lo de volta aos caminhos certos? Assim Deus faz conosco. Então aquele que pertence a Cristo, que se diz cristão, que se diz salvo no sangue do Cordeiro, e que não entende que precisa, além de dizer isto, obedecer, está incorrendo um sério risco de correção através de Deus. E Davi era um homem que conhecia muito bem a correção de Deus. Ele tinha absoluta convicção do perdão de Deus. Ele tinha absoluta convicção de que o perdão de Deus está pronto a ser liberado a todo aquele que busca e crê. Mas ele também sabia que Deus às vezes pesava a mão sobre ele, por conta da sua desobediência. Queridos irmãos, a igreja de Jesus Cristo é para viver nesse mundo, afetando o mundo, não para ser afetado pelo mundo. A igreja não pode se conformar com o mundo, mas a igreja tem que deformar positivamente o mundo. A igreja tem que entrar no mundo e fazer a diferença. A igreja tem que ser relevante no meio do mundo. E qual mundo? Aonde você estiver. Aonde você estiver, você é um enviado de Deus. Está escrito aqui: eu vos enviei. Aonde você estiver, você é uma enviada de Deus. Para fazer o quê? Dar fruto. E que tipo de fruto é esse? Primeiramente, o fruto é exemplar. A nossa vida tem que ser uma vida de exemplo. Como é que eu vou levar Cristo ao mundo? Eu vou levar Cristo ao mundo através do meu exemplo. E que exemplo é esse? Primeiro, temor a Deus. Eu preciso temer a Deus. E temer a Deus não é medo de Deus. Temer é demonstrar ao mundo que eu amo, respeito e reverencio esse Deus. Através da minha vida, as pessoas perceberão que há um Deus nessa terra. Através da minha vida, as pessoas perceberão que Deus existe. Através da sua vida, as pessoas precisam saber que há um Jesus que cura, liberta e salva. Se a sua vida não exemplificar isso, você tem alguma dificuldade para viver a igreja de Cristo. E esses frutos que ele está pedindo. Primeiro, temor a Deus. Segundo, uma vida de santidade. Uma vida de vida correta, com a palavra de Deus. Uma vida que possa as pessoas perceber que as suas atitudes são atitudes que estão em consonância com essa palavra. E as pessoas queiram conhecer esse Jesus, queiram conhecer essa palavra pela tua vida. Igreja que não vive isso é a igreja que está deformada diante da missão que Jesus mandou. Que igreja é essa? Você e eu. Você e eu.
nós temos que compreender que temos que crer e obedecer. Crer e obedecer. Aquele episódio de Saul com Samuel, que nós conhecemos. Saul, rei, não podia fazer sacrifícios, culto, não podia dirigir um culto. E por conta dos seus interesses militares, ele não espera Samuel e faz um culto. E ao fazer o culto, ainda que dentro de uma intenção razoavelmente boa, Samuel volta para ele e diz assim: melhor é obedecer do que viverem ricos. Trazendo os nossos dias, melhor é obedecer do que simplesmente ser crente de uma igreja como espectador. Deus te chamou, Jesus te escolheu, e Jesus tem enviado você. A igreja presbiteriana Filadélfia, ela precisa viver isso. Nós somos uma igreja escolhida. Nós somos uma igreja que precisa compreender e entender que temos a incumbência de ir. Não podemos ficar sendo espectadores. Alguns de nós têm entendido isso e têm caminhado nessa direção. Mas eu quero te dizer, meu irmão, que todos nós somos chamados. E eu fico a imaginar quando nós todos tivermos essa compreensão de que somos servos de Jesus. Jesus nos escolheu, Jesus nos salvou, morreu por minha vida, por tua vida, para que nós possamos ir, e enquanto indo, dando bom testemunho, e que nós possamos dizer às pessoas: vem para Cristo, vem para Jesus, vem, porque você vai encontrar tudo o que você precisa para ter uma vida conforme Deus Criador te criou. Vem pertencer à nossa igreja, vem. A igreja presbiteriana de Filadélfia não cura, não salva ninguém, não liberta ninguém. Mas a igreja presbiteriana de Filadélfia é uma ferramenta de Deus. E quem é a igreja? Nós somos ferramenta de Deus para levar a palavra de Cristo, para curar, libertar e salvar, para gerar paz aonde não tem paz, para gerar vida aonde impera as trevas, para gerar libertação aonde há o domínio de Satanás. Meus queridos irmãos, se nós compreendermos isso por fé e obedecer, nós seremos uma igreja que vai arrebentar as portas do inferno. O que está escrito aqui, queridos? Olha lá comigo, última frase: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quem é essa ela? Nós. As portas do inferno não vão prevalecer. Ou seja, aonde nós formos e tivermos essa compreensão, esta fé, essa determinação, nós vamos arrebentar com as portas do inferno. E o que é arrebentar com as portas do inferno? É tirar o viciado do vício, é tirar o adúltero do adultério, é tirar o mentiroso da mentira, é tirar o enganador do engano, é tirar o falsário de toda fraude, é tirar aquele que prejudica para ser um ajudador, porque a palavra de Deus assim nos diz. Nós somos um povo chamado, escolhido, para fazermos a diferença e arrebentar com as portas do inferno e retirar de lá todo aquele que está morto nas trevas, e para ser ressuscitado em Cristo e com Cristo. Meus irmãos, esta é uma obra maravilhosa que nós podemos viver. Todavia, é preciso crer e é preciso obedecer. Essas duas palavras, crer e obedecer, tem que fazer parte diretamente vivenciada por cada um de nós. Crer e obedecer. Crer que Jesus é o Senhor da igreja e obedecer o Senhor dessa igreja. Porque quando assim o fizermos, então nós não teremos cadeiras vazias. Você sabe o quanto eu implico com essas cadeiras vazias. E cada vez que eu vejo essas cadeiras vazias aqui no templo, eu fico imaginando: poderíamos ter mais pessoas aqui. Claro que nós sabemos que se vier todos nós, da igreja inteira, falta cadeira. Nós sabemos disso. Que há aquela velha e contínua combinação de uns virem e uns faltarem. Mas se há quem falte, então tem que haver quem chegue pela primeira vez. E só isso será possível se nós
crermos e obedecermos. Não espere que o pastor faça isso, ainda que ele tenha que fazer. Não espere que os presbíteros façam isso, ainda que eles tenham que fazer. Não espere que os diáconos façam isso, ainda que eles tenham que fazer. Mas faça, vivam, porque você é membro da igreja do Senhor Jesus Cristo na terra. E se você é do Senhor Jesus Cristo, você pertence a Ele. E se você pertence a Ele, você precisa obedecer. Porque servo que não obedece tem que ser levado a compreender isso, às vezes até com severidade. Por isso, meus amados, que levantemos todos e tenhamos uma atitude determinada, ousada, confiante, com fé, que Jesus estará conosco em cada uma dessas ações. Pois Ele mesmo disse isso: vou para junto do Pai, mas vos deixo o meu Espírito, e Ele estará convosco até a consumação dos séculos, e Ele vos lembrará de tudo quanto vos tem ensinado, e estará convosco em todos os momentos. E não se turbe o vosso coração, porque a palavra que vai ser na sua boca eu a colocarei. Portanto, a atitude que nós vamos ter será uma atitude vinda diretamente do próprio Senhor, pelo seu Espírito. Não tenham medo, não se acovardem, não se omitam, vivam esta fé, vivam crendo em Cristo, que Cristo é em você, e com você haverá de mudar a sociedade, pelo menos ao seu redor. Mas se a sociedade que está ao seu redor não está sendo transformada, não é porque é uma sociedade intolerante, mas é porque nós, eu e você, não estamos sendo obedientes. Porque se formos obedientes, Ele é Deus poderoso para te capacitar. Pois, como diz a palavra, Deus não chama capacitados, mas capacita os chamados. Que Deus possa estar te abençoando, meu irmão, minha irmã, para que você possa viver isso de maneira intensa. Que nós possamos não ter somente essa palavra como uma palavra lançada no ar, mas uma palavra que encontre um coração contrito, um coração fervoroso e um coração, pelo menos no mínimo, inteligente, para compreender que essa palavra não é palavra de homens, mas é palavra de Deus. E se é palavra de Deus, aquele que é servo de Cristo e não anda em obediência, procure ficar atento, porque a sua vida poderá passar por algum tipo de correção. Não permita isso, pense nisso, viva isso e se coloque à disposição do Senhor para que você seja não somente uma abençoada, mas um abençoador e uma abençoada. Em nome de Jesus, amém. Olha, meu irmão, minha irmã, é preciso crer e é preciso obedecer. Olha ao Senhor agora, peça a Ele que possa estar provendo na tua vida exatamente os meios necessários para você crer e obedecer. Olha ao Senhor agora, em nome de Jesus, amém. Meu Deus e meu Senhor, nosso Deus amado, Senhor Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador, nós tivemos aqui, ó Deus, a compreensão da dimensão de pertencermos à Tua Igreja. Meu Pai, nós vivemos muitas vezes ignorantes, mas hoje o Senhor falou conosco, nos deu a oportunidade, não somente da compreensão, mas também, ó Pai, da decisão de vivermos nesta vida, nesta terra, uma vida de crer, de crença, de fé e de obediência. Ajude a todos nós, Senhor, a podermos ser proclamadores do Senhor, mostrar ao mundo que há um só Deus, um só Senhor, um só Salvador. Que nós não vivamos omissos, que nós não vivamos, ó Deus, despreendidos dessa vida contigo, mas que vivamos, ó Deus, ligados com o Senhor, amparados pelo Senhor, orientados pelo Senhor e encorajados pelo Senhor, proclamando que só Jesus Cristo salva. Ajuda-nos, ó Deus, a servir ao nosso próximo, segundo o Teu coração. Ajuda-nos, ó Deus, a ser uma igreja vibrante, uma igreja atuante,
Que a igreja presbiteriana de Filadélfia não seja uma igreja conformista, mas uma igreja que não se conforme com as coisas que aqui estão e possa, Pai, transformar o mundo à nossa volta. Capacite-nos a todos, Pai do céu, em nome de Jesus, capacite-nos a todos. Inunda o coração de todos que aqui estão, e ao sairmos daqui, Papai, possamos ser cheios do Teu Espírito Santo. Senhor, nós queremos orar também nesse momento, invocar a Tua santa presença, meu Deus, pelos nossos irmãos enfermos. Queremos orar, Pai, pelo Lore que está internado, que foi acometido no AVC. Meu Deus, em nome de Jesus, queremos vê-lo liberto, livre, curado. Pai, então coloca a sua mão sobre ele, Pai do céu, e cura o Lore, Pai, restaura-o, e não permita que ele tenha nenhuma sequela, Pai. Nós abençoamos aqui com a Tua palavra, Pai. Benção com a palavra de cura sobre o Lore, lá onde está, naquela UTI, em nome de Jesus. Abençoe a irmã Ana, meu Deus, que está vivendo esse tempo de tratamento, Pai, de câncer. Liberte-a plena e completamente, Pai, em nome de Jesus. Não queremos que ela tenha nenhuma sequela também, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Abençoa também o nosso irmão Antônio Lopes, Pai. Que ele continue, Senhor, a receber do Senhor a recuperação. Queremos ver, como ele mesmo disse, Senhor, vir andando nesse tempo, para te louvar e para te cultuar e para te agradecer. Queremos orar também pela nossa irmã Elise, em nome de Jesus, que o Senhor dê a ela plena restauração. Louvado seja o Teu nome, Papai. Queremos que o Senhor abençoe e cure todos os nossos enfermos, aqueles que estão com qualquer tipo de enfermidade, qualquer tipo, Pai, de luta. Nós queremos que o Senhor traga, Papai, a Tua libertação, a Tua cura e a Tua solução, em nome de Jesus. Por isso, meu Deus, nós oramos e nós já Te agradecemos de todo o nosso coração. Povo de Deus, que o Senhor Jesus Cristo, o Senhor da igreja, possa resplandecer o rosto dele sobre ti, te dar a paz, o entendimento, a sabedoria, a força e o poder para ser uma igreja que sai do comodismo e vai operar neste mundo com o poder de Deus. Que as misericórdias do Senhor se renovam na tua vida a cada manhã, de tal maneira que te dê ânimo, disposição, força e coragem para ser um testemunho vivo do nome de Jesus. Que o Senhor, resplandecendo o rosto dele sobre ti, te dê não somente sabedoria, força e coragem, mas te dê saúde física, mental e espiritual e emocional em Cristo Jesus. Por isso, povo de Deus, nós te abençoamos agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém, queridos irmãos.